Olá a todos, então vamos iniciar aqui o nosso vídeo, continuando falando sobre a criação. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma parte muito interessante, que é sobre os dias criativos. Uma pergunta que muitos se fazem, já se também um certo debate, é se os dias criativos que fala no relato de Gênesis capítulo 1, se eles seriam dias de 24 horas. Então, será que esses dias são dias de 24 horas literais? Por que surge essa questão? Porque, com base na ciência, a ciência afirma que esses acontecimentos em Gênesis capítulo 1, eles se referem ao que acontece na Terra durante milhares ou milhões de anos. Que eles levaram milhões de anos para acontecer, ou milhares de anos. Mas, na realidade, é milhões de anos. Já aqueles que acreditam nos dias de 6 dias de 24 horas são chamados de criacionistas. Então, os criacionistas, eles entendem que os dias de Gênesis capítulo 1 são dias literais de 24 horas. Seriam 6 dias literais de 24 horas. Então, como é que nós podemos resolver esse assunto, essa questão? Primeiramente, nós podemos dividir o criacionismo, ou os criacionistas, em dois grupos. Tem aqueles que entendem que os dias de Gênesis capítulo são dias literais de 24 horas. Já tem os outros que aceitam que a criação foi obra de Deus, mas que nós não devemos ver todo o relato de Gênesis ao pé da letra. Ou seja, existem criacionistas, pessoas que acreditam na criação por parte de Deus, mas que não acreditam que o relato, os dias, sejam dias literais de 24 horas. Então, com base nessa questão, nessas duas ideias, qual deles tem mais lógica, com base tanto na Bíblia como na ciência? Os que entendem que o relato representa dias de 24 horas literais, eles se baseiam em 3 pontos. O primeiro é por causa da expressão que fala assim: houve então a tarde e a manhã. E aí fala primeiro dia, ou segundo dia, terceiro dia. Então essa expressão tarde ou manhã que mostra a mudança de um dia para outro. O segundo ponto é porque se usa a numeração ordinal. Os dias são declarados como sendo primeiro dia, segundo dia e terceiro dia, e assim por diante. E o terceiro ponto é o que está aqui em Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11, que nos diz o seguinte: o mandamento, um dos 10 mandamentos. Lembra-te do dia do Shabá, ou sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto, em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, e o separei para ser um dia santo. Então, devido a esse paralelo que Deus faz da criação, 6 dias criativos, um dia de descanso, com os dias semanais, os dias de semana dos israelitas, e que eles deveriam guardar o sábado. Então esse é o terceiro ponto que faz com que muitos entendam então que os dias de Gênesis capítulo 1 são dias literais de 24 horas, uma semana de trabalho, com um descanso no 7º dia. Só que nós devemos nos lembrar de alguns pontos, né? São os seguintes. Primeiro, como foi dito no último vídeo, o relato de Gênesis foi escrito há cerca de 3.500 a 3.200 anos atrás. E ele serviu de benefício para as pessoas daquele tempo até os nossos dias. Então esse é um primeiro ponto que devemos nos lembrar. A época que o relato foi escrito.
Também, ao analisarmos o que está aqui no capítulo 2 de Gênesis, em paralelo com o capítulo 1, nós vamos ver que o sétimo dia de descanso de Deus não foi um dia de 24 horas, ou não é um dia de 24 horas. E que alguns detalhes do sexto dia também nos dão uma base para chegarmos à conclusão de que o sexto dia também não foi um dia de 24 horas. E, consequentemente, os demais também não foram. Então, vamos começar a analisar justamente essa questão com respeito ao sétimo dia. Para entendermos, então, essa questão do sétimo dia, temos duas perguntas que nos fazem duas perguntas e encontrar a resposta para elas. Primeiro, por que foi que Deus descansou? E segundo, de que Deus descansou? Então, primeiro, por que Deus descansou? Com certeza, não é porque ele estava cansado. Por que podemos dizer isso? Porque em Isaías 40:28 nos diz o seguinte: não sabes, não ouvistes que o Eterno, Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Então vimos aqui que não é porque Deus estava cansado que ele descansou. Ele não se cansa. Esse porquê, então, já que não é porque ele estava cansado, nós vamos responder em outra ocasião. Tudo indica que será no próximo vídeo. Ela não é o fundamental para entendermos essa questão do sétimo dia. Mas do que ele descansou, sim, é importante. Aqui em Gênesis 2:2 nos diz: no sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Então esse relato daqui de Gênesis mostra claramente que o descanso de Deus tem a ver com a criação em relação à terra. E notem, não se diz houve tarde e manhã, indicando o fim desse dia criativo. Então isso deixa claro que o sétimo dia de descanso de Deus permanece até hoje. A última criação de Deus foi Eva. Então, desde que ele criou Eva até os nossos dias, Deus então está no seu Shabat, no seu descanso, com respeito à criação terrestre. Sendo assim, com base na cronologia da Bíblia, esse dia de descanso já dura mais de 6.000 anos. Então, se ele é um dia de milhares de anos, podemos então concluir que os demais dias também são. E também vimos que aqui se referiu a ele como sétimo dia. O dia de descanso foi chamado também com base na numeração ordinal. E visto que ele não é um dia de 24 horas literal, então fica claro que o fato de se usar a expressão de números ordinais para os dias não quer dizer que seja obrigatório que sejam de fato dias de 24 horas literais. O sétimo dia de descanso, o dia de descanso de Deus, é chamado de sétimo dia, como os demais foram chamados de primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. A expressão que nós vemos nos finais dos dias que fala houve tarde, manhã, elas só servem para mostrar para aquele que lê o relato que os objetivos principais para aquele dia foram satisfeitos e que agora Deus ia partir para outro objetivo. Vimos no dia anterior até que o que começa num dia termina até em outro dia, vai até para outro dia para a conclusão. Também agora, detalhes sobre o sexto dia também nos ajudam a concluir que os dias criativos não seriam dias literais de 24 horas, mas períodos de tempo indefinido. Já vimos aqui que o sétimo dia não é de 24 horas, o dia de descanso de Deus. Vamos fazer então uma análise aqui de alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2.
Aqui 1 Gênesis 1, 24 a 31 nos diz: E disse Deus que a terra produza seres vivos, segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Nessa passagem, de modo resumido, ela mostra a criação dos animais terrestres, do homem e da mulher. Mostra que todos foram feitos no sexto dia. O capítulo 1 de Gênesis, ele nos dá uma visão geral e resumida da criação. Por quê? Porque o objetivo desse relato não é determinar quanto tempo Deus demorou para criar tudo, e sim que Ele é o Criador e que criou as coisas de modo progressivo. Mas agora vamos analisar aqui os detalhes do capítulo 2, do 4 ao 7. Esta é a história do início da humanidade, do tempo em que Yahvé Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui esse relato ele já mostra de um ponto de vista diferente. Ele mostra alguns aspectos ainda com respeito ao terceiro dia, antes de Deus criar as plantas, mas depois já nos mostra a criação de Adão, como ele foi criado. O capítulo 1 já não entra nesses detalhes de como Adão foi criado, que Deus usou o pó da terra, a argila, o pó da terra, para formar o homem e dar vida a ele, e ele se tornar um ser vivente. Agora no capítulo 2, versículos 8 e 9 nos diz: ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui vimos que dentro do que seria o sexto dia, ou aqui não chama de dias, não fala de separação dos dias, mostra que Deus também criou o jardim do Éden. E lá ele também colocou a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Agora do capítulo 2, do 15 ao 17, nos diz: assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então aqui já vemos que Deus, agora com certeza dentro do sexto dia ainda, colocou Adão no jardim, estabeleceu um trabalho para ele no jardim e deu uma ordem para ele de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, aqui deixa claro que Adão foi feito primeiro. Adão existiu por um período de tempo indeterminado até Deus fazer Eva. Agora, se nós formos para o capítulo 2, 18 ao 20, vamos concluir. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E, desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Notem só, no capítulo 1, nos deu a entender que o homem e a mulher tinham sido feitos ao mesmo tempo. Mas nós vemos aqui que Adão existiu por um período de tempo que não foi especificado antes de Eva, embora provavelmente não foi um período muito longo. Também vemos que Adão deu nome a todos os animais. Quando Adão deu nome a todos os animais, Eva ainda não tinha sido criada. Então podemos concluir que dar nome a todos os animais levou mais do que um dia de 24 horas. Tendo em mente que Adão precisava dormir também, ele era perfeito, mas precisava dormir, porque o sono faz parte do propósito de Deus para o ser humano e para os animais. Então ele tinha só 12 horas de sol também para dar esse nome para os animais. Então podemos concluir que demorou mais do que um dia literal de 24 horas entre Deus fazer Adão, levar animais, porque aqui ainda deu a entender que ainda estava fazendo alguns animais para levar para Adão, Adão dá nome para todos eles e depois Deus fazer Eva. Então aqui fica evidente que o sexto dia criativo, assim como o sétimo, não foi um dia literal de 24 horas. Deus fez Eva, abençoou a união deles e estabeleceu o propósito de Gênesis 1, 28 e 29, que nós já vimos, né? Eles tinham que crescer, multiplicar, cuidar da terra, dos animais e das plantas e tudo. Então, com base na questão do sétimo dia de descanso de Deus não ser um dia de 24 horas literais e todos os eventos que vimos aqui relacionados ao sexto dia, nós podemos concluir que os dias criativos do capítulo 1 de Gênesis não são dias literais de 24 horas. O objetivo de Deus ao nos providenciar esses relatos é deixar claro que o universo, a terra e a vida são criações suas. Embora a Bíblia não apoie a teoria da evolução, ela também não pode ser usada para contradizer questões científicas por não se entender o foco dos relatos. Por terem ideias equivocadas sobre os capítulos 1 e 2 de Gênesis, nós vemos aqui então dois extremos. A ciência, que defende a evolução e, na melhor das hipóteses, tem uma visão cética sobre Deus, e os extremistas religiosos, que defendem uma literalidade que vai contra questões científicas que não se chocam realmente com a Bíblia. E com essa atitude abre até espaço para ideias estapafúrdias, como a crença na Terra plana.
Então, o fato das pessoas não entenderem, eu até citei isso no vídeo anterior, se eu não me engano, que não entenderem os 3 primeiros capítulos da Bíblia é que gera tanta confusão no mundo, mesmo entre aqueles que são religiosos. Por usar o termo firmamento, uns acreditam que tem realmente uma estrutura rígida a certa altura do céu, que se a pessoa subir muito com o avião vai bater e vai destruir o avião, porque tem um domo ao redor da Terra. Isso não é verdade. Não é isso que o relato de Gênesis mostra. Aí também querem falar sobre a Terra ser plana, que a Bíblia defende que a Terra é plana. A Bíblia não defende essas ideias. São pessoas que pegam relatos bíblicos e não entendem, ou os distorcem. Gênesis capítulo 1 e 2 provam verdades fundamentais sobre Deus e a criação. Primeiro, foi Deus quem criou tudo. Segundo, ele fez isso de modo progressivo. E terceiro, ele criou o ser humano com um propósito. Então podemos concluir então nosso vídeo aqui deixando claro esse ponto. Não são dias literais de 24 horas. Não serem dias literais de 24 horas e a ciência falar que não é contradição com a Bíblia. É óbvio que quando a ciência diz que tudo surgiu do acaso ou da evolução, também está errado. A Bíblia deixa claro que Deus criou tudo. Tudo que existe, seja de modo inanimado ou animado, foi Deus que criou. No próximo vídeo nós vamos justamente agora analisar qual o propósito de Deus para o ser humano e a Terra. Nós estamos aqui, então somos criações de Deus. Com que propósito? Vamos ver isso então no próximo vídeo.